Olá, tudo bem? Vamos conversar sobre a associação de capacitores e a energia potencial elétrica armazenada por um capacitor. Vamos começar falando da associação em série. Associação em série, ela segue esse esquema aqui dessa figura. Aqui eu coloquei 3 capacitores como exemplo, mas você pode ter qualquer quantidade. Então, se você reparar, a placa negativa desse capacitor está ligado na positiva dessa. A negativa dessa está ligado na positiva dessa. Então você vai ligando negativo, positivo, positivo, negativo, né? Colocando eles em série. Cada um dos capacitores, possui uma quantidade total de carga armazenada, que eu chamei de Q1, Q2, Q3, uma capacitância, C1, C2, C3, e uma diferença de potencial em seus terminais, que eu chamei de U1, U2 e U3. As duas principais características da associação em série, a DDP, no final, imagina que eu vá medir a tensão, a DDP desse ponto até esse ponto, pegando os 3 capacitores. É a soma dos potenciais, porque está em série, né? Então eu vou ter que somar o 1, o 2, o 3 para ter o U entre os terminais de toda a associação. E por estar em série, um capacitor induz o outro. Então essa placa vai induzir essa, que por sua vez induz essa, que por sua vez induz essa, e aí vai na sequência. Por isso que não tem como as cargas armazenadas serem diferentes. Então as cargas armazenadas em cada um dos capacitores ela é igual. A ideia é, se eu mexer na carga desse capacitor, por exemplo, que é 1, automaticamente as outras cargas também se alteram, ficando sempre iguais, por indução entre eles. E aí lembrando, né, capacitância é carga por DDP. Então aqui eu vou isolar a DDP, vai ficar DDP igual a carga por capacitância. Aí eu vou substituir isso na soma dos potenciais. Então como o potencial total vai ser igual a potencial 1 mais potencial 2 mais potencial 3, eu vou substituir ali, Então vai ficar carga por capacitância igual carga do 1 por capacitância do 1, mais carga do 2 por capacitância do 2, mais carga do 3 por capacitância do 3. Como as cargas são iguais, né? Então eu posso dividir pela carga aqui, Concluo, para calcular o capacitor equivalente da associação, o capacitor, né, um valor de capacitância de capacitor que consegue substituir todos, a gente pode fazer 1 sobre capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre capacitância 1 mais 1 sobre capacitância 2 mais 1 sobre capacitância 3. Ou seja, se tivermos uma associação em série de 3 capacitores, por exemplo, o capacitor equivalente, a ideia do equivalente é um que substitui todos. Se você tirar aqueles 3 capacitores, ou pode ser qualquer quantidade, né? Você vai colocar um no lugar que vai fazer o mesmo papel que todos. Esse é o equivalente. Então o capacitor equivalente ele vai armazenar uma carga Q, ele possui uma capacitância C e ele vai ter uma DDPU entre os seus terminais. A carga do equivalente é igual à carga dos capacitores da associação, não tem como ser diferente, isso em série, tá? Já a DDP em seus terminais passa a ser a soma da DDP de cada capacitor por estar em série. E aí, para calcularmos o capacitor equivalente, a gente vai fazer 1 sobre capacitor equivalente igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, né? E aí você vai fazer isso aqui para todos os capacitores, nesse caso eles estão em série, não confunda lá com os resistores, tá? E aí, matematicamente, né, se a gente tiver 2 capacitores, a gente pode fazer multiplicação por soma para achar o equivalente. Repara bem que aqui em cima o equivalente está aqui, né? Aqui eu já faço multiplicação por soma direto.
E se a gente tiver N capacitores iguais a um valor C', para achar o equivalente direto, basta pegar o valor C' e dividir por N, que é o número de capacitores iguais. Nesse caso, eles estão em série. Já na associação em paralelo, observem como eles estão ligados. Vou considerar 3 também, mas você pode ter qualquer quantidade. Aqui nós temos o capacitor 1, ó, com sua DDP1 entre seus terminais aqui, ó. Ele está armazenando uma carga 1 e possui uma capacitância 1. A mesma coisa aqui, ó, capacitor 2, carga 2, né, capacitância 2, DDP2, e o 3, ó, carga 3 que ele armazena, capacitância 3, DDP3. Paralelo, ó, a gente está pegando a placa negativa, ligando na placa negativa e ligando na negativa. Já a gente faz a mesma coisa com a positiva, ó, a placa positiva, ó, liga na positiva e liga na positiva. Aí eles estão em paralelo. Quais são as duas principais características da associação de capacitores em paralelo? Primeiro, como eles estão em paralelo, se a gente pegar a DDP nos terminais de cada um aqui, ó, não tem como ser diferente, né? A diferença de potencial, a tensão elétrica. Então, nesse caso, o que é igual é a DDP, a tensão em seus terminais, por estarem em paralelo. Já as cargas, não. Eu consigo utilizar as cargas, por exemplo, desse capacitor, imagina, né, uma situação hipotética, sem alterar as outras cargas. Eles, em questão de carga, eles estão ligados, né, de tal forma que eles são independentes. Então eu consigo mexer na carga de um sem mexer na carga do outro. Por isso que a carga total armazenada, nesse caso, estão em paralelo, passa a ser a soma das cargas de cada um. Aí lembrando, né, capacitância é Q sobre U, por definição, vou isolar o Q agora, ó. Então vai ficar Q, que é carga, capacitância vezes tensão. Aí eu vou substituir aqui, ó, a partir da soma das cargas. Então, como a carga total vai ser igual a carga 1 mais a carga 2 mais a carga 3, vou substituir aqui, ó. Eu vou fazer C vezes U igual C1 vezes U1 mais C2 vezes U2 mais C3 vezes U3. Nesse caso, como o potencial é igual, né, ó, porque estão em paralelos, eu posso dividir, ó, U com 1, com 2, com 3. Concluo. O capacitor da associação, né, a capacitância equivalente, passa a ser a soma dos capacitores, ó, C1 mais C2 mais C3. Então, no caso de capacitores, quando eles estão em paralelo, a gente soma a capacitância de cada um da associação para achar o equivalente. Ou seja, se tivermos uma associação em paralelo agora, o equivalente seria um que substitui todos. A ideia de equivalente é essa, né? Imagina que eu vou tirar todos os capacitores que estão associados e vou substituir por um. Esse um tem que fazer o mesmo papel, a mesma coisa que todos. Esse um é o equivalente. Então ele vai armazenar uma quantidade de carga Q, ele possui um valor de capacitância C e uma DDP-U. E aí agora estou falando na associação em paralelo. A carga passa a ser a soma das cargas. Eu tenho que pegar a carga de cada capacitor associado em paralelo e somar para ter a carga total. A tensão é igual por estar em paralelo. E aí, para encontrarmos a capacitância do capacitor equivalente, basta somar a capacitância de cada um. Nesse caso eu coloquei 3 como exemplo, mas você pode ter qualquer quantidade, né? E é uma soma direta. E aí, para N capacitores com o mesmo valor igual a C', para a gente ter o capacitor equivalente, basta fazer N vezes C'. Concluo. Se tivermos capacitores associados primeiramente em série e pegarmos os mesmos capacitores e depois associarmos em paralelo,
né, a conta aqui, ó, na associação em série, o capacitor equivalente é esse, ó. Já na associação em paralelo, o capacitor equivalente fica esse. Então, considerando que os capacitores são iguais, 1, 2, 3, né? Porém, ora eu associo em série, ora eu associo em paralelo, a capacitância do capacitor equivalente ou da associação em série, matematicamente, ó, vai ser sempre menor do que a associação em paralelo. Então aqui tem vantagens e desvantagens, né? Se você precisar, por exemplo, para um flash ou para um desfibrilador, uma capacitância mais alta, eu vou comprar capacitores e associá-los em paralelo, por exemplo. Já se eu precisar de uma voltagem alta, de uma tensão alta, eu vou associar os capacitores em série. E como calculamos a quantidade de energia potencial elétrica armazenada em um capacitor? Vamos lá. A partir da definição de capacitância, C, Q por U, eu vou isolar o Q, ó, ou seja, eu vou escrever a função Q por U. Sendo a capacitância de um capacitor constante, característica do capacitor, temos aqui uma função, ó, de Q, que é a carga armazenada, por U, que é a DDP entre os terminais do capacitor. Se a gente fizer um gráfico disso aqui, isso aqui é uma função de primeiro grau. Então o gráfico Q por U, ele fica uma reta, ó, passando pela origem. É uma reta passando pela origem, ó, porque a função Q por U é de primeiro grau, né? Com a constante independente igual a zero. Então esse é o gráfico Q por U. Aí lá da aula, né, isso, cursos passados, aulas passadas, lá da parte de trabalho da força elétrica, mas a gente já aprendeu, hein? A gente viu que sempre que calculamos a área do gráfico Q por U, a gente tem o trabalho da força elétrica. Quando a gente calcula o trabalho da força elétrica antecipadamente, antes dele efetivamente acontecer, a gente tem a energia potencial elétrica. Então, por isso que a gente vai desenhar o gráfico Q por U a partir da função, né, dessa função Q, C vezes U, e encontrar a área do gráfico, que é um triângulo. A área desse gráfico equivale à energia potencial elétrica. Então, a área de triângulo, que é essa figura do gráfico aqui, ó, é base vezes altura dividido por 2. A base é o U, a altura é o Q, ó. Então a gente vai fazer área do triângulo, vai virar energia potencial elétrica, vai ser base U vezes altura Q, do triângulo ali do gráfico, né? Tudo dividido por 2. Guarde, essa é a primeira forma de cálculo da energia potencial elétrica armazenada num capacitor. Aí, ó, eu vou pegar a função Q por U, ó, Q, C por U e substituir aqui, ó. Então, ao substituir aqui, ó, Q, C vezes U, vai ficar C vezes U por 2. Então, a segunda forma de cálculo da energia potencial elétrica armazenada num capacitor, ó, vai ser C vezes U ao quadrado dividido por 2. Essa é a segunda forma. Aí tanto faz, tá? Aí vai depender do exercício. Aí, por último, ó, eu vou isolar aqui agora o U. Então, vai ficar U igual a Q sobre C. E vou substituir aqui, ó. Então, vai ficar Q vezes Q dividido por C vezes 2. Percebeu? Ó? Vai ficar Q por C, ó. Q vezes Q, C vezes 2. Então, a terceira e última forma de cálculo da energia potencial elétrica armazenada num capacitor, ó, vai ser Q ao quadrado dividido por 2C. Então, eu tenho três formas. Aí, repara bem, ó, a primeira forma está em função de U, que é DDP, e Q, que é a carga armazenada. A segunda forma está em função de C, capacitância, e U, que é DDP. E a terceira forma tá em função de carga armazenada e capacitância. Qual você vai utilizar depende do exercício. Vai depender muito do que ele está dando,
né? Então aí lendo o exercício, aí você consegue saber qual das três vai ser mais fácil. Mas entenda o que você está calculando. É a quantidade de energia potencial elétrica armazenada em um capacitor. E aí, a partir do momento que a gente consegue calcular a energia potencial elétrica que um capacitor consegue armazenar em joule, que é a unidade de medida no Sistema Internacional de Energia, e a gente liga esse capacitor num circuito com certo valor de resistência R, e a gente consegue determinar a potência desse circuito, a potência que vai ser consumida por esse resistor, e aí potência no Sistema Internacional, que é o watt, equivale a joule por segundo. Aí pensa comigo, se eu tenho a energia que esse capacitor possui, armazenou, e eu sei o quanto de energia por segundo vai ser consumido ao ligar esse capacitor numa resistência ou num circuito, né, de resistência R, eu consigo saber quanto tempo, né, uma regrinha de 3, por exemplo, ou basta fazer potência energia por tempo. Então, se eu tenho a potência, tenho energia armazenada, eu tenho tempo, você sabe quanto tempo esse capacitor vai conseguir fornecer a corrente elétrica ou a energia para esse resistor consumir, ou seja, quanto tempo esse capacitor consegue manter funcionando esse resistor ou esse circuito. Legal, né? Vamos parar por aqui. Próxima aula, que vai ser a última de capacitores, eu vou falar especificamente do capacitor esférico e do capacitor de placas planas e paralelas, tá? Não perca essa aula, que vai ser a última até do curso de capacitores. Um abraço, bons estudos e até lá!